Apareceu uma mensagem. Foi iniciada. Beleza. Então, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Rafael Queiroz. É um prazer enorme, né, ter vocês aqui nesse projeto, né, nesse novo projeto aí, nesse grupo de crescimento da SEVA, especificamente sobre tripanossomose bovina, né? A gente deu o nome aí de GC, né? GCT Vivax SEVA. E é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, iniciando, dando esse primeiro passo, né, nesse projeto aí. E a gente espera, né, que nos próximos meses, né, ao longo do ano aí, a gente converse bastante aí com vocês e cada vez mais nos aproxime, né, nos estreita o relacionamento entre nós, empresa, né, Seva, com vocês aí do campo. É um prazer enorme. Esse projeto está sendo liderado pelo Malaco, né, que é o nosso gerente técnico, e por mim. E hoje eu estou como gerente de produto, né, responsável pela linha leite no Brasil. E, Malaco, pode se apresentar antes da gente Pois não. começar, por favor? Bom, gente, o Rafa já fez uma introdução aí, né? Eu sou gerente de serviços veterinários na Seva, ingressei na Seva em 2017 e eu ingressei trabalhando com bovinos de corte e hoje eu trabalho com bovinos de corte, leite e faço toda a parte de serviços veterinários para bovinos, tá? Eu também gostaria de agradecer muito a presença de vocês, dizer que é um prazer recebê-los aqui. E, na realidade, o objetivo é a gente discutir um problema, uma questão sanitária que já está há algum tempo instalada aqui no nosso país, que vem causando problemas de produtividade. E a gente vai fazer, são alguns módulos, né, Rafa? A gente hoje Exato. vai falar um pouquinho da doença, na semana que vem a gente faz um outro módulo, fala mais um pouco, provavelmente, do diagnóstico em si, e vai tocando. E o objetivo é a gente chegar até o final do ano aí, sempre batendo um papo com vocês, trocando experiências, né? Recebendo informações e recebendo conhecimento também. Bom, então nosso objetivo é esse, e eu espero que todos aproveitem e aproveitem bem. Bom, se tiverem alguma questão, não se intimidem, perguntem e tal. E hoje a gente tem pessoas aqui que têm uma capacidade enorme que vão nos ajudar com toda certeza. Bom, sejam bem-vindos. Sim, Malaco, você foi bem feliz, Malaco, no que o senhor colocou, pelo seguinte, pessoal, como é que vai ser a dinâmica desse grupo, né, nesse grupo de crescimento? É literalmente um grupo. Então, assim, nós estamos aqui com o slide aberto e tudo, mas isso aqui é uma troca. Então, é uma conversa. Né? Eu acho que o importante desse grupo de crescimento é todos nós crescermos juntos. Senão não faz sentido a gente estar aqui e propor esse ambiente, né, de discussão e de troca sobre o assunto. Então a gente tem aqui algumas pessoas que estão ao vivo, né, que entraram na sala nesse momento com a gente aqui. E uma boa parte de vocês vão estar vendo essa gravação, né, que vai estar disponível. Eu vou estar disparando no nosso grupo, né? E vocês vão assistir no horário mais conveniente para vocês posteriormente. No ao vivo aqui é um pouco mais tranquilo. Vocês abrem o microfone, fiquem à vontade e a gente vai conversando aqui na hora. Para vocês que estão assistindo a gravação, nos mande no próprio grupo mesmo as dúvidas e a gente vai respondendo aqui na medida do possível, tá bom? Então, essa é basicamente a dinâmica que nós vamos tocar aí com o grupo de crescimento aí ao longo do ano, tá bom? E é claro, né, a gente vai refinando aí a cada episódio, né, a cada novas conversas aí. Hoje, de modo geral, a gente vai falar um pouco sobre a doença e aí, o Malaco relembrou bem, agenda. Assim que a gente fechar toda a agenda do ano, a gente compartilha com vocês no grupo, porque a gente quer trazer convidados, a gente quer convidar alguns de vocês, inclusive, para poder estar conosco aqui também compartilhando a experiência de vocês. Então, assim que a gente fechar a agenda, a gente compartilha com vocês, até para vocês estarem cientes do assunto, quem vai estar falando. Então, acho que isso é legal até para a gente nos organizar, né, ao longo do ano. Tá bom? Então, Malaco, o senhor está com a apresentação, né? Sim. Pode, eu vou iniciar. Eu tenho 2 slides aqui, basicamente, só para fazer uma introdução da relação da Seva com tripanossomose, né? Como é que surgiu isso, né? Quando que a Seva entrou na história
da tripanossomose aí. Então, acho que é só uma revisão, né, fatos até curiosos, na verdade, né, em relação da ceva sobre tripanossomose, e aí, principalmente sobre o Brasil, né. Aí pode passar, mano, o slide, por favor. No mundo, né, a ceva a gente tem a tripanossomose, ela está espalhada aí por uma boa parte do mundo, né, uma doença que vem de origem, né, da África, e a ceva é um dos principais players, né, no mercado que combate a doença a nível mundial, sobre a doença, né? E aí aqui na América também, América Central, América do Sul, né, tem alguns países aqui que já tem a doença há mais tempo, e, e aqui no Brasil, o malaco vai entrar no histórico aí na cronologia, né, que a gente tem de documentados, né, dos primeiros casos, e no Brasil, como que a ceva iniciou, né, no Brasil, a tripanossomose, com a tripanossomose? Meados aí de 2013, 14, 15, a gente viu surtos muito fortes, e aí vindos de, principalmente, né, Goiás, Minas, São Paulo. Então, principalmente nesses três estados, a gente viu nesse momento ali, de 2013 a 2015, surtos muito acentuados, apesar de que já tinha relatos da doença, a doença ter sido relatada anteriormente a isso. Por exemplo, em Minas, são 2006, né, o Malaco vai entrar nesses detalhes, mas principalmente 2013 a 2015, a gente viu surtos muito fortes, né? E isso criou uma necessidade, né, uma demanda de solução muito grande no campo, né? E a gente, como a gente tinha o tratamento já em outros países, a gente tomou frente disso, né? Tomou essas dores, né? E muito com o Ministério, né, com o MAPA, de, poxa, ó, nós temos o produto, nós temos um produto que pode ajudar. Só que o MAPA sempre dizia, não, mas eu não tenho informação suficiente comigo, documentada, de que tenha a doença no campo, né, que seja um problema nesse nível que vocês estão falando. Então, a gente, foi um trabalho muito árduo no início, porque como a gente não tinha o registro do produto no Brasil, não podia ser comercializado, a gente estava, como se diz, de mãos atadas, né, nesse momento, e vários surtos e muito agudos acontecendo. Aí pode passar, Mala, um pouco mais um slide. E aí o que a gente iniciou? A gente iniciou junto com os veterinários de campo um tipo de parceria, né? Porque os veterinários de campo de todo o Brasil, e aí principalmente nesses estados, começaram a fazer diagnóstico da doença. Na época ficava reservado ali ao exame direto, né? Microscópio, tinha que visualizar, né, o protozoário. Então, de acordo com o diagnóstico positivo, o veterinário de campo fazia um laudo, emitia um laudo, né, que a fazenda era positiva, com já o número de animais, e eles nos encaminhavam esse laudo. E a gente pegava só fazenda tal, cidade tal, estado tal, número de animais X, são positivos e preciso de tratamento, né? A gente juntava, fazia um compilado do Brasil dessas receitas, desses laudos, né? E ia no mapa, falou assim, olha, a doença está aqui e uma demanda de X mil tratamentos, né? E aí o governo, o mapa autorizava a gente a fazer a importação, uma importação especial, exatamente desse número de doses, né? Então isso foi no início, né, desse período. E aí em 2015 a gente consegue de fato registrar o produto no Brasil, né? E aí a comercialização ser liberada, né? Vamos falar assim. E aí, a partir desse registro no Brasil, qual foi o nosso foco, né? O nosso foco foi gerar conhecimento e levar informação para o campo, para todo mundo, né? Então, se nós fizemos muitas e fazemos ainda muitas palestras, reuniões, treinamentos, né? Fomos para a mídia, por exemplo, vários convites para participar de programas de rádio, entrevistas, televisão, revista. Então, assim, nosso objetivo, nosso propósito era gerar conhecimento, disseminar o conhecimento sobre a doença, né? Até que em 2018, nós fizemos a primeira reunião com especialistas. Inclusive, alguns de vocês participaram, que estão nos vendo aqui. Essa reunião aconteceu em Campinas, né, aqui em São Paulo, onde nós pegamos em torno de 18, se não me engano, foi 18 pessoas, né, Mala, 18 especialistas, e aí, que na época eram os principais, até verdade, até hoje, né, são os principais pesquisadores da doença, sobre tripanossomose. Nós tínhamos pessoas do Brasil, tínhamos pessoas da Argentina, né, Venezuela também tinha, ou seja, por exemplo, Venezuela, país que já tinham contato com a doença há mais tempo do que a gente,
brasileiros, venezuelanos, Argentina. Então, assim, fizemos um compilado de técnicos, de especialistas no assunto, para discutir, de sentar numa mesa e falar assim, pessoal, temos um problema, mas e aí? Não temos conhecimento, nós não sabemos para onde ir, como que nós vamos definir? Para onde ir? Qual protocolo? Qual diagnóstico? Qual o melhor diagnóstico? O que fazer? E depois? Como é que é depois? Então, assim, juntamos todas essas pessoas que tinham conhecimento e saímos de lá com um projeto, né? Saímos de lá com um ponto, né? Que foi que daquela reunião nasceu o Guia Prático da Tripanossomose Bovina no Brasil, que é esse que está no canto superior direito aí de vocês, que é uma cartilha, basicamente uma cartilha com todo o beabá da tripanossomose, desde o diagnóstico até o protocolo de tratamento, até o pós-tratamento, o que fazer. Então, foi o primeiro material que ser criado assim, nesse nível de detalhe, né, para a tripanossomose do momento atual, né? Porque material tinha, por exemplo, tinha material da tripanossomose no Pantanal, material da própria Embrapa, né? Então tinha, mas a tripanossomose daquele momento tão aguda, tão com tanta surtos, esse eu posso dizer que talvez foi o primeiro ou um dos primeiros materiais tão ricos quanto que a gente tem hoje no campo, né? E aí, depois de 2018, 2020, veio uma segunda reunião com especialistas também. Aí nós juntamos mais pessoas, aí pessoas já praticamente do Brasil inteiro, várias regiões do Brasil, onde também a gente voltou a discutir, voltou a colocar na mesa, pessoal, esse guia faz sentido ainda? Não faz? Vamos por qual caminho? Então, gerou essa segunda reunião sobre o especialista, né? Bom, e hoje cá estamos, né? Seguindo o mesmo propósito, né? De gerar, de disseminar conhecimento sobre a doença. Hoje um cenário um pouco melhor, né? Do que no passado, mas com ainda muitos desafios, né? No Brasil ainda tem regiões, né? Cada uma com um tipo, um status, né? De parasitemia, mas seguimos com o mesmo propósito e de disseminar, de levar conhecimento, o que nos gerou, né, criar esse ambiente aqui para a gente estar conversando e discutindo sobre, tá bom? Então é isso, Malak, essa era a minha parte, só queria fazer um resumo aqui, contar um pouquinho da história da relação da ceva com a tripanossomose bovina. Ok, Rafa, obrigado. Bom, pessoal, o Rafa fez um preâmbulo aí do papel da selva, né, com relação a essa doença. Eu um pouco antes, eu também tive a oportunidade, Rafa, de importar isometamídeo da África, na realidade foi da França, né, para atender um surto que aconteceu o primeiro relato de tripanossomose bovina aqui em Minas Gerais, que foi na fazenda professora Hélio Barbosa, da Sim, Escola de Veterinária da UFMG. Né? E é curioso, né? Porque epidemiologia é uma coisa muito bacana, né, gente? É muito legal. Eu me lembro que, na época, esse surto coincidiu com a chegada de algumas vacas que vieram do Mato Grosso do Sul para um curso de inseminadores que faziam um curso de inseminação artificial. E eles usavam lá, então, as dependências da Fazenda Professor Hélio Barbosa, né? Lá tinha toda a estrutura para a realização desse curso. E coincidiu com a chegada dessas vacas um surto da mosca do estábulo, a Distomox. Aí passaram-se umas 2, 3, 4 semanas e começaram a adoecer as vacas da fazenda, né? O gado da fazenda. E se tentou o tratamento, né, contra a tristeza parasitária, alguns animais recuperavam, mas voltavam a adoecer, e aquela coisa toda. E um belo dia lá, um esfregaço sanguíneo, buscando, né, aqueles parasitas relacionados à tristeza parasitária, se encontrou o tripanossoma. É um animal, com toda certeza, com altíssima parasitemia. Né? Se encontrou, então, o tripanossoma, e aí partiu, então, a necessidade de um tratamento mais específico e com um período de proteção mais prolongado. Né? E aí, então, participei de todo esse processo, Rafa, de levar para o Ministério da Agricultura os laudos de diagnóstico, preencher uma papelada enorme para trazer, então, o produto para a realização do programa de controle na fazenda. Ok? Bom, gente, vamos falar um pouquinho da doença, então. Eu acho, sinceramente, e aí a professora Rosângela e o professor Welber também pode colaborar, que essa doença está presente aqui bem antes desse 1946 aí, ó, que foi relatado, primeiro relato, né?
publicado em literatura, que foi em bovinos lá no Pará, tá? Existe algum relato de suspeita no início dos anos de 1990, de 1900, desculpem, e curioso que, na minha vida profissional, a gente encontrou várias situações em que os animais apresentavam sinais, né? Que são muito parecidos com os sinais de tristeza parasitária. A gente fazia tratamento, e isso no Brasil inteiro, tá? No Nordeste, aqui no Sudeste, a gente fazia o tratamento, alguns animais se recuperavam e voltavam a adoecer, outros não se recuperavam, e eu desconfio, tá? Que já poderia ser o Trypanosoma vivax, que estava presente. Mas parece que a doença chegou aqui na América do Sul por volta aí de 1918, 19, né, através de uma importação de gado que veio do Senegal para a Guiana Francesa. E a Guiana tinha um hábito de mandar animais para serem terminados na Venezuela. Então, em 19 foi relatado na Guiana Francesa, e em 1920 já estava na Venezuela. E aí ela foi se disseminando pelo continente, tá? Aqui no Brasil, como eu falei anteriormente, o primeiro relato, né, publicação científica, foi em 1946, lá no Pará, em bovinos. Depois, em 1972, houve uma nova publicação, só que em búfalos. 1981, no Amapá, né, em bovinos também, e ela veio descendo. Ela veio se espalhando, veio descendo pelo Brasil afora. Aí são os dados que a gente tem na literatura, provavelmente, eu não sei, pode estar desatualizado, porque hoje a gente já tem alguma coisa no Ceará, com toda certeza, na Bahia, né? Eu não sei se foi publicado em Rondônia, tá? E ela veio descendo e hoje, inclusive o Rafa comentou aí que uma daquelas reuniões com especialistas, né, tinham dois pesquisadores argentinos, porque a doença já estava lá na região norte da Argentina. Tá? E eles vieram, então, para tomar mais conhecimento com os especialistas brasileiros, né? E ter mais conhecimento e realizar formas de controle dessa doença, dessa parasitose, né? Que é uma hemoparasitose, né? Determinada pelo protozoário Trypanosoma vivax. E como é que essa doença se manifesta? É a forma clínica dela. É muito louco, tá? Ela pode se manifestar com sinais clínicos muito parecidos com a com a tristeza parasitária. Os animais podem, por exemplo, apresentar um quadro diarreico muito semelhante à acidose metabólica, né? Então pode ter febre, tem uma queda de produção, talvez seja uma das primeiras preocupações do produtor, né? As vacas estavam produzindo, sei lá, 1.000 litros de leite e caíram para 700, para 600, para 800 litros de uma hora para outra, sem nenhuma mudança nutricional, de manejo. Elas deixaram de produzir o que elas produziam antes. Aí vem uma anemia, porque é uma hemoparasitose, né? Vem uma depressão, os animais ficam deprimidos. Pode ocorrer opacidade de córnea, porque o parasita se esconde no humor aquoso, né? Ele se esconde tanto do sistema imune como até de quimioterápicos, né? De produtos que são empregados para o tratamento. Ele tem alguns mecanismos de refúgio, tá? Eles se escondem no muro aquoso, em áreas ricas, né, em tecido adiposo, como o líquido cefalorraquidiano, raquiano, desculpa, o líquido sinovial, a gordura, né? A professora Rosângela acabou de publicar, agora, no ano passado, um trabalho bem interessante que ela encontrou muito tripanossoma na gordura, né, e na pele, tá? Então, são locais que ele se esconde, tá? Do sistema imune até, volto a insistir, das drogas que a gente utiliza. Aí vem o emagrecimento, né? Um emagrecimento progressivo, que pode se tornar uma caquexia. Em algumas regiões era chamada de secadeira, por isso, em outras regiões era chamada de magrinha, né? Podem ocorrer distúrbios reprodutivos, né? Como a reabsorção embrionária, abortos, o nascimento de crias fracas que morrem logo a seguir ao nascimento. Nos machos pode haver a orquite, a epididimite, é um dos locais também de refúgio do parasita, né? Na gordura peritesticular, e podem ocorrer sintomas relacionados ao sistema nervoso central, tá? E o sistema nervoso periférico.
principalmente sinais de ataxia, de incoordenação motora, e às vezes até sinestesia, né? O animal parece que está meio perdido, ele não tem noção de onde ele está localizado. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês de situações em que o parasita foi diagnosticado, tá? Espera aí que teve um probleminha, espera aí só um momento. Tá dando para Tem... ver, Malan. Ah, tá dando? Ótimo. É porque já está duplicado, então, desculpa. Só um pouquinho. Essa primeira situação, gente, foi agora no início desse ano, no final do ano passado, desculpa, lá no Rio Grande do Sul. O nosso veterinário de campo, ele foi chamado numa região onde está ocorrendo o surto da doença e ele encontrou essa situação aí. Então, esse bezerro com a coordenação motora muito louca, né, que parece um monte de coisa, quando ele me mandou, eu falei, cara, neuropatia é uma coisa complicada, parece um monte de coisa. Ah, pode ser tripanossoma? Como é que... Eu perguntei, como é que está a situação da doença aí? Não, a gente está atravessando uma fase de surto. Falei, sim, pode ser. Né? Então, essa foi uma situação em animal jovem que ele encontrou. Na mesma propriedade, no mesmo dia, ele encontrou essa situação aqui, as vacas sendo manejadas no curral, né, no mangueiro. Tá? Então, a gente percebe alguns animais com uma certa magreza, animais com incoordenação motora, a gente vai perceber, animais caindo, animais deitados lá, ó, essa vaca com grande dificuldade para se manter de pé, para se movimentar. Né? Então, também foi encontrada na mesma fazenda daquele bezerro. Tá? Uma outra situação, essa aqui encontrada em São Paulo, né? Com um garrote, também foi diagnosticado tripanossoma vivax nesse animal. Né? Então, levando a um quadro que a gente pode pensar num monte de coisa, né? Pode pensar em raiva, pode pensar em policefalomalácia, pode pensar em febre catarral, pode pensar em herpes vírus bovino tipo 5, né, IBR, pode pensar num monte de coisas, né, que podem afetar o sistema nervoso central. É um animal com grande dificuldade de locomoção. E aqui, essa situação é no Espírito Santo. É uma vaca meio perdida, né? Parece que ela não sabe onde é que ela está, né? Cabeça baixa, parece que está com dificuldade de visualização, uma cegueira. Ela eleva bastante, ó, o membro posterior esquerdo, tá vendo? Parece que ela está com medo de tropeçar, alguma coisa assim, né? Que é uma questão de nocicepção, né? Onde é que eu estou? Eu não estou enxergando, eu estou meio perdida. Né? Então, são situações que podem acontecer também, né? E relacionados, então, ao sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico também. Né? E o que acontece, então, o que pode levar a essa situação? Então, quando ocorre o pico de parasitemia, existe um grande consumo de glicose no organismo. O sistema imune é muito exigido e ele exige muita energia. Aí o animal acaba entrando num quadro de hipoglicemia. E a gente sabe que o nosso sistema nervoso central talvez seja o trato que mais exige energia que a gente consome todo dia, que os animais consomem todo dia. 60%, 70% das necessidades energéticas do nosso organismo dos animais são para o sistema nervoso central. Então, essa hipoglicemia pode levar a lesões tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. E aí, então, vai haver aquela depressão, essa sonolência, incoordenação, convulsões, aquela sinestesia, né? O animal não sabe onde ele se encontra. Vai haver uma hipoinsulinemia. Consequentemente, o animal vai começar a metabolizar a gordura corporal, vai emagrecer. Acabou a gordura corporal, ele vai lançar a mão de quê? De aminoácidos, né? Na musculatura. E aí ele entra num quadro de caquexia. Tá? Além disso, né, nós temos a doença subclínica. Existem vários trabalhos que demonstram que na situação subclínica, ou seja, que a doença não está tão aparente, existem alguns problemas, como a imunossupressão, a imunodeficiência, e então podem surgir comorbidades. Por exemplo, estava tudo tranquilo, vamos chutar aqui, em termos de mastite ou de infecções de casco, de repente explodem.
né? Os casos de mastite, de infecção de casco, de pneumonia, de diarreias, né? De uma hora para outra, tá bom? Existe aquela queda na produção, né? E o leite é fácil da gente perceber, é mais fácil da gente perceber, porque as vacas são ordenhadas diariamente, né? E essa perda pode ser superior a 10%, pode chegar a 30%, 40%. Existe uma queda na taxa, na velocidade de desenvolvimento corporal, né? Consequentemente, as fêmeas vão atingir o peso mínimo desejado para a reprodução mais tardiamente, né? Então vai atrasar todo o processo produtivo da fazenda. A mesma coisa acontece com os machos, né? Que vão atingir aquele peso mínimo desejado para início da engorda e terminação mais tardiamente também. Vão haver perdas da eficiência reprodutiva, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho dessa patogenia, né? As fêmeas vão entrar em anestro, vai haver aquelas reabsorções embrionárias, podem ocorrer abortos com retenção de placenta, os machos podem ter um quadro de azoospermia, de aumento das patologias espermáticas, podem ter queda na libido, com sêmen de má qualidade, é claro, né? De aumento nas patologias espermáticas, e podem, então, ocorrer também os natimortos, né? Aquelas gestações que chegam a termo, no entanto, a cria, né? O concepto é eliminado morto, tá? Ou então as crias nascem, mas nascem muito fraquinhas, às vezes com bastante anemia, ictéricas, e morrem logo a seguir. Bom? Falar Oi? uma curiosidade, né, que eu sempre fico, é, falo sobre isso quando tenho oportunidade. Tudo isso aí que o senhor falou, né, nós estamos falando da doença subclínica, né? Aquela que a gente chega na fazenda e está tudo bem, né? Você não tem nenhuma evidência, assim, nossa, esse rebanho está com problema. Daquela que o produtor olha para o rebanho dele, não, o animal tá bonito, o meu rebanho tá tranquilo. Ele não vê, né? É subclínico. Então, imagina o que que eu sempre falo assim que a triconossomose ela causa seus prejuízos clínicos, né? O produtor vê morte de animais, ele vê, como o senhor falou, quedas de produções severas, mas na minha opinião, eu acho que a fase subclínica dela é onde ela traz maior prejuízo dentro do rebanho, porque o produtor não vê. E quando ele não vê, ele não percebe que, pô, 10% na produção de leite de um rebanho, todo dia, é muito significativo ao longo de um ano, né? Então, a reprodução, uma vaca, um animal que atrasa um cio, que atrasa um, dois cios ali por causa da doença, ou seja, se ela tivesse controlada, ela não perderia aquele momento ali, né, o quanto que isso impacta para a fazenda. Então, acho que é muito a fase subclínica é muito importante e não deve ser negligenciada nas fazendas. As próprias perdas gestacionais, né, Rafa? E às vezes a gente é consultado por colegas de campo que falam: poxa, a gente fez todo o programa de ATF, fez o diagnóstico de gestação com ultrassom, os animais eram positivos, e na confirmação desse diagnóstico de gestação, 60, 90 dias após, né, a inseminação, houve perda dessa gestação. E aí a gente vai procurar, e é claro, o diagnóstico envolve, além de exame clínico, né, um belo levantamento epidemiológico, práticas auxiliares, né, além do exame clínico, de exames laboratoriais, que vão, então, permitir a gente fazer o diagnóstico dessa doença. E como toda e qualquer doença subclínica, né, a tripanossomose pode passar despercebida. A verminose É, também, né? Verminose subclínica. Ela passa despercebida, no entanto, ela causa prejuízos significativos, né, durante o ano. Aí a gente tem que tomar, a gente como veterinários, né, como aqueles responsáveis, os principais responsáveis pela saúde animal, a gente tem que tomar medidas, né, para mitigar, né, essas perdas, para a gente minimizar o máximo possível essas perdas que o quadro subclínico também pode determinar, ok? Bom, em termos de reprodução, a mesma coisa acontece, né? Então, existe aquela queda, aquele consumo excessivo de energia, né? O animal vai entrar em hipoglicemia, consequentemente em balanço energético negativo, vai lançar a mão das reservas corporais de gordura, aí vai haver um aumento na produção de ácidos graxos não esterificados, que vão interferir lá no hipotálamo, fazendo com que haja uma menor produção e liberação de GNRH. Essa menor produção de liberação de GNRH por parte do hipotálamo vai até a hipófise e vai diminuir a liberação de gonadotrofinas,
consequentemente, o animal vai entrar em anestro, pode apresentar cios silenciosos, não uma manifestação clara de cios, repetição de cios, subfertilidade ou até infertilidade, né? Ou seja, vai haver um balanço, um bloqueio, desculpa, no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal por causa, provavelmente, desse balanço energético negativo que essa doença determina nos animais, ok? E ainda tem um outro problema, né? Pensando na doença clínica, né? Às vezes o nível de lesão em órgãos importantes, como o coração, como o fígado, eles são muito severos, tá? E isso vai continuar para o resto da vida. O animal não vai conseguir se recuperar. Então vai ter um comprometimento pelo resto da vida dele. São aqueles animais que a gente trata e eles não respondem ao tratamento. E esses animais, eles devem ser eliminados do rebanho, porque eles podem ser reservatórios do parasito para o restante do rebanho. Tá? Então a gente tem que ficar atento a isso também. Ok? Agora, quando a gente chega numa situação dessa, a gente também tem que pensar em outras doenças debilitantes, né? Como, por exemplo, a própria tristeza, com sinais clínicos, os sintomas muito semelhantes à tripanossomose bovina. Então, a gente tem que buscar fazer um levantamento geral da situação, lançar a mão de exames laboratoriais para a gente fechar o diagnóstico. A desnutrição, né? A leptospirose, que também pode levar a um quadro de anemia e icterícia, as verminoses, carências minerais, principalmente de cobre, de cobalto, também anemia, a tuberculose, que é uma doença que leva a um quadro de caquexia, a paratuberculose, também leva a um quadro de caquexia e diarreia, surtos diarreicos, intoxicações por determinadas plantas, como a samambaia, né, que também causa hemólise, né? É, nos animais intoxicados. A espichadeira também pode provocar essas hemólises. Doenças do sistema nervoso central, as neuropatias, como a poliencefalácia, a raiva, a IBR, né? Herpes vírus bovino tipo 5, a intoxicação pelo chumbo e a febre catarral maligna. Então, a gente tem um conjunto de outras doenças com sinais clínicos e sintomatologia muito parecidos. E por isso que é importante a gente ter muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico dessa doença. Por exemplo, aquela situação que eu mostrei para vocês, lá do Rio Grande do Sul, com aquele bezerro com dificuldade, lá no Rio Grande do Sul é terneiro, né? Com dificuldade de locomoção no pasto, aquele bezerro brafo, né? E aquelas vacas no curral, ali foi feito um diagnóstico terapêutico, que a gente chama, tá? Como que é feito esse diagnóstico terapêutico? É uma região que está passando por um surto do problema da tripanossomose. O criador chamou o nosso veterinário técnico de campo para a propriedade. O criador já tinha noção do que estava acontecendo e o nosso veterinário, então, propôs para ele, propôs não, comentou com ele da possibilidade do tratamento com o vivédio, né, com o isometamídeo. E o produtor, naquele desespero, já tinha perdido animais, ele topou fazer o tratamento. Tá? E 5 dias depois, os animais se recuperaram. Tá? Então, é o que a gente chama de diagnóstico terapêutico, mas que foi fechado com toda a situação epidemiológica, com o exame clínico, com a situação que estava sendo apresentada na fazenda. Tá? E aqui é um outro trabalho muito legal, muito interessante, que demonstra o seguinte, que existem aquelas situações de manifestação clínica, né, da tripanossomose que a gente chama de onda episódica. Tá? Então, tem aquele surto, animais com uma doença clínica, aquela coisa toda. Logo após, ou quase que imediatamente, né, essa sintomatologia clínica, a gente tem um aumento na produção de anticorpos, ou seja, diagnóstico sorológico. Tá? Aí depois a coisa vai passando, vai abrandando, a sorologia também vai baixando, pode ocorrer um novo surto com um novo pico de índices sorológicos, aí ela dá uma sossegada, né? Mais ou menos aí uns 36 meses, em torno de 36 meses, ela dá uma sossegada para apresentar uma nova onda episódica. Né? E todo esse processo acontece. É por isso que nesse momento aqui, ó, de manifestação subclínica, a gente também deve estar atento.
né? Não é só se preocupar com a situação, com a manifestação da doença clínica, né? Fazer o tratamento aqui, ó. A gente tem que ter estratégias para mitigar o máximo possível, né, as perdas da doença subclínica. Ou seja, a gente tem que ter um programa de controle, tá? Um programa estratégico de controle, como a gente tem para controlar carrapato, como a gente tem para controlar verminose, né? Como a gente tem a quimioprofilaxia para tristeza parasitária. Na tripanossomose também, a gente não pode se descuidar, tá? E como é que a gente vem, como é que essa doença vem se expandindo pelo Brasil? Tá? A Seva, desde 2017, 2018, mais precisamente, ela vem realizando sorologias, né? É, sorologias para detecção de anticorpos contra o Trypanosoma vivax. No início foi a reação de imunofluorescência incompleta. A professora Rosângela nos ajudou bastante, o pessoal aqui do UFMG também nos ajudou bastante, a Marícia lá de Uberaba também nos ajudou bastante. Aí depois foi desenvolvido um teste de ELISA, aí a professora Rosângela também nos ajudou bastante, facilitou bastante, né, a realização desses testes sorológicos, porque a gente fazia, o soro era enviado embebido em um cartão. Tá? E antes não, a gente tinha que pegar o sangue, esperar dessorar, pegar o soro, congelar ou, desculpa, refrigerar e mandar refrigerado para o laboratório. E muitas vezes esse soro chegava em más condições no laboratório e não dava para a gente fazer a reação de imunofluorescência incompleta. E aí, com a ELISA, com a prova do cartão, isso facilitou muito, né? Porque tinha os cartões apropriados, a gente colocava o soro ali, esperava secar, colocava no envelope apropriado e enviava para o laboratório e ajudou bastante, né? E 2000, me corrija, professora Rosângela, se eu estiver enganado, mas em 2022 surgiu o teste rápido, né? Que é um teste de imunocromatografia, que a gente pode fazer a análise na própria fazenda, tá? Então a gente coleta o material, coleta o sangue, espera dessorar, pinga uma gotinha de sangue numa plaquinha apropriada, espera, pinga o tampão, espera 15 minutos e dá para a gente fazer a leitura. A gente vai falar de diagnóstico no próximo módulo. Tá? Então, a SEVA utilizou de todas essas técnicas nesses exames sorológicos de todo o Brasil. E o que a gente observou? Foram mais de 11 mil sorologias realizadas nesse período, e a gente observa uma crescente positividade para IgG, né, para animais positivos sorologicamente para o Trypanosoma vivax, demonstrando o quê? Ou esses animais estão em contato com o parasita ou estiveram em contato com esse parasita. Né? Então, isso é uma situação que a gente tem que ficar atento. Tá? O diagnóstico sorológico é aquele que a gente bate o martelo, não, aqui, pá, acabou, né? É Trypanosoma, não é bem assim. A gente tem que ter todo aquele apanhado, igual a gente comentou. No próximo módulo, a gente vai falar do diagnóstico. Então, isso aí é a situação de Brasil e a situação nas diversas regiões onde a gente tem realizado essas sorologias. Né? A gente percebe que praticamente em todas as regiões a doença ou os níveis sorológicos são crescentes, né? Com uma ou outra hora que baixa, mas posteriormente eles sobem significativamente, semelhante àquele trabalho que a gente demonstrou, né, naquele período lá das ondas epizoóticas, né, que pode acontecer um aumento nos títulos sorológicos quando a doença pode se manifestar. Okay? Então, essa é uma situação, é uma riqueza que a Seva tem em mãos. A gente está buscando utilizar melhor esses dados, até para ajudar vocês aí no campo. Ok? Pessoal, nesse primeiro módulo, a nossa intenção é fazer módulos mais curtos, né? Para não ficar uma coisa muito cansativa. Era isso aí que a gente tinha para apresentar para vocês, tá? A gente agora está disponível, né, para discussões, para responder perguntas que possam ter ocorrido aí, tá? E eu agradeço muito a atenção de vocês e, sinceramente, eu espero ter contribuído com um pouco de conhecimento para vocês aí, tá bom? Muito obrigado e estamos disponíveis Malak, agora, Rafa.
para perguntas. Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos ver se alguém vai abrir também o microfone para perguntar aqui agora, mas eu tenho. Pergunta não, acho que é uma discussão, na verdade. Eu acho que eu posso Você tirar a pode, não, acho que apresentação, você né? pode voltar. Não, acho que eu gostaria de ver ali, mano, o penúltimo slide ali sobre a prevalência ali, os Ah, gráficos. sim, sim, perfeito. O senhor falou um negócio interessante, né? Que isso aí é uma riqueza, né? Uma fortaleza que nós temos e que nós temos não, né? Que foi construído ao longo dos últimos anos, né? E assim, é interessante quando a gente vê, por exemplo, o índice de prevalência de todas as regiões, e aí quando a gente pega do Brasil, né? No Brasil eu não me recordo ali qual que deu a média Brasil ali, mas vendo assim por alto deu acima de 60, né? Pegando ali, vendo um pouco Brasil é ali. isso aqui, Rafa, muito Ah, é, semelhante, ó, 70, 75, tá? 75 aí nesse mais recente, né? Isso é um fato curioso, porque eu ainda vou em regiões, por exemplo, realizar palestras e eventos, onde o pessoal ainda tem um certo receio, assim, eu acho que tá mais para ser tristeza parasitária convencional, é Babés, é anaplasma. E aí, quando a gente mostra essas informações, o pessoal já desarma e a gente vai conversando, 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 construindo ali o raciocínio e tudo. É, é, a gente vai a fundo, vai na fazenda, diagnóstico, laboratorial, clínico, a gente identifica, né? E a gente passa, e a região passa a ver a doença com outros olhos, né? Então, assim, é um fato, né? Isso aí não é um achismo, né? São fatos, né? Esses números. Então, é importante, de fato, a gente não negligenciar essa doença. Independente do que a fazenda está passando, como a tripanossoma, ela tem a capacidade de causar diversos sintomas, né, aleatórios, né? Depende muitas vezes até de onde o parasita se aloja ali, né? É importante não negligenciar. Ah, tá com problema reprodutivo? Poxa, coloca a tripanossoma no diagnóstico diferencial, né? Então, acho que esses números aí mostram que não dá para brincar com a doença, né? Rafa, você fez um comentário interessante, né? Porque a convivência, né? A nossa convivência, a convivência dos pecuaristas, de quem lida com gado, com a tristeza parasitária, é muito anterior à convivência com a tripanossomose. Então, sempre que o animal apresenta aquele quadro, que ambas são muito semelhantes, o quadro é muito semelhante entre essas doenças, né? Inclusive, alguns pesquisadores já colocam a tripanossomose no complexo de tristeza parasitária bovina, né? E o E tratamento clássico da tripanossomose envolve, né, a utilização de oxitetraciclina ou de uma quinolona, mais o diminazene, né? Às vezes ele funciona contra o tripanossoma. O diminazene, né, ele também é um tripanocida. Só que o problema do diminazene é que a eficácia dele é mais baixa do que o isometamídeo, não chega lá aos 97, 100% que o isometamídeo chega. E o maior problema do diminazene é que a meia-vida dele é muito curta, em torno de 4 dias, né? Então, passa um período de proteção curto e os animais daí 2, 3 semanas voltam a adoecer, né? E às vezes o quadro é bem mais grave do que aquele quadro que a gente encontrou inicialmente. Tá? Então, às vezes o cara, não, é tristeza, eu fiz o tratamento, deu uma melhorada, mas aí depois retorna a doença e aí é nosso papel ajudar, né, o pessoal a campo, os produtores, né, e quem maneja o gado, a também olhar um pouquinho e se preocupar um pouco, ou se preocupar mais com a tripanossomose bovina, né? O diminazene pode ser interessante, sim, um programa estratégico de controle, né? Agora, a droga, o medicamento específico, né, com alta eficácia e um longo período de proteção é o isometamídio, né, o Vivedio, ok? aí um ponto só como curiosidade, aqui, gente, nós trouxemos o macro, né? Regiões para o sudeste, sul. A gente tem no micro, uma boa parte das regiões do Brasil, a gente tem em micro-regiões. Então, caso alguém tiver alguma curiosidade, alguma suspeita e quer levantar dados, chama a gente para a gente conversar. O Tiago tem uma dúvida. Tiago, se você sentir a vontade de abrir o microfone e perguntar, pode ficar à vontade. Certinho, agradeço, Rafael. Marcos, achei bacana que
o que você falou foi passando aquele filme no que a gente viveu aqui em Goiás, né? Foi exatamente esse passo a passo. Eu participei até desse prontuário, desse formulário, que alguns eu Sim, assinei para poder trazer para o Brasil o medicamento. sim. Porque foi justamente nessa época aí que começou até contrabando, né? Tava indo para o Paraguai comprar o sachê Demais. do pó e trazer Aham. mesmo para cá. E aí a minha dúvida era isso, eu não lembro mais. Mas quando foi que conseguiram trazer o Vivedio para o Brasil? Acho que foi 2019, 2017. 2015 ele foi registrado. O O meu aqui no registro Brasil. oficial foi em 15, mas antes Mas de não 15, chegou, 2000, né, em 2015. não Oi, chegou. Thiago. Porque eu não lembro mesmo. Eu sei que 2015 foi quando a gente encontrou ele em Goiás, e aí ficou aquela luta sem ter o que fazer, porque não tinha medicação em Exato. 2015, Isso. 2016. Eu acho que Goiás chegou lá para 17, por aí. É porque nesse momento estava nessas importações especiais, então vinha só aquilo que a gente demandava de laudos, né? E nessa Então, assim, época, e faltava, chegava e ia para. Já era uma, entre aspas, uma venda direta para a fazenda, né? Então, se não tinha sobra. e nessa É, época, né, Rafa, em Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, e no oeste do consumia. estado de Minas, pelo amor de Deus, ali na região de Prata, no município de Ah, Prata, o Zito, coitado, veterinário da cooperativa, ele sofreu muito, né? sim. Porque basicamente o que chegava ia para lá, para essas regiões, sabe, Tiago? Então, É, teve essa dificuldade, sim. Você fez um comentário muito pertinente, entrou muito produto contrabandeado. E um detalhe: eu cheguei em fazenda, como vinha o sachê, né? Vinha um pacotinho com sachê, o pessoal diluía em água de torneira, né? E aplicava nos animais, certo? Mas teve, sim, um período bem crítico, né? Obrigado, Tiago. Ótimo, eu que agradeço. Era isso que eu queria lembrar um pouquinho da história. mas é isso, aí nós tivemos muita dificuldade no início, porque vinha o que era a gente tinha levantado de laudos, né? Então, não vinha suficiente para todo mundo. O E Zito isso. sofreu muito E, em Prata e o Jenner da Cooperbond, Bom Despacho, também sofreu muito nessa época aí. E, Né? essa, e as importações eram demoradas, né? O produto vem da É, França, né? é, Então, assim, veio uma remessa. Até passar por todo o processo de novo, de coletar, compilar esses laudos dos veterinários, depois ir para o mapa, depois disparar na França para vir para cá. Então, assim, era bastante demorado. Então, vinha uma remessa, passava meses sem vir. Então, na foi uma luta, foi realidade, um né, desafio Rafa? bem grande. Na realidade, eu acho que hoje houve um atraso, eu acho, tá? Houve um atraso no reconhecimento das Sim. autoridades de saúde animal que a doença estava presente, né? É, Eu acho é, que eu, eu, houve esse eu, atraso. eu Tá? concordo, mas tinha, chegava pouco para eles também, né? Então, reconhecer o quê, né? Se não chegava a nada, né? Então, quando as pessoas levantam a bandeira, é que eles, né, não tem nada. Pode falar, Tiago. Eu estou lembrando também outro detalhe aqui. O Vivedio já estava no Brasil antes, né? Em 1990, se não me engano, e aí saiu. Aí depois que foi essa luta para trazer de volta, não foi? Não, não, Tiago, se não me engano, eu não me lembro, entendeu? Mas se não me engano era Veridium, Ah, era outro nome, é se verdade. não me engano, se não me engano. E se não me engano, naquela época, Tiago, posso estar enganado, era para tratamento de Evânsia, tá? Em equídeos, tá? Ele não tinha indicação para Vivax, não sei, sinceramente Eu eu não lembro sei. que era isometamídium, mas eu não lembro Uhum, mais. exato, né? É, É, o Vivedio, ele tem o nome Vivedio aqui no Brasil, na Europa, nos países, ele tem o nome de Veridium. Então, uhum. provavelmente, continuou, a origem dessa marca, né, Veridium, talvez é a mais antiga, né? E até No da Seva Brasil, quando mesmo, né? veio... É o da Seva. Uhum. O Vivedio, fora do Brasil, ele tem o nome de Veridium, mas é o mesmo produto, né? Mas se não me É, engano, Tiago, a presença do produto aqui foi para o Evanzi, tá? Né? E a demanda foi baixa, tiraram ele, né, de registro, certo? Eu acho que era isso mesmo. mas provavelmente ele estava, porque a Seva é mais nova do que isso, a Seva é de 99, então provavelmente essa marca estava
Ah, por tem alguma razão. outra empresa, né? Uhum. Se realmente foi isso, eu também não tenho esse histórico, Thiago. Mas a Ceva, Sanofi, ela é de 99, que ela entrou no Brasil, né? Então, eu talvez acho tenha que era da esse gap Rod, aí. hein? Eu acho que era Hum, Rod, se não me engano. Né? Rod Meia, né? O isometamídeo era dela, depois ela fundiu com outra empresa e tiveram um isometamídeo nessa empresa, a Ceva também teve, né? Se não me engano, esse produto que o Thiago está comentando, quem trouxe para cá foi a Rod, né? isso. Vinícius, pode falar. Boa noite, Malaco. Boa noite, Rafa. Boa noite, Boa pessoal noite. aí. Noite. Parabéns, Malaco, Rafa, pela apresentação e queria contribuir um pouquinho aí com com um relato aqui do Rio Grande do Sul, que a gente está passando por um novo surto. Uhum. Janeiro, fevereiro e março, a gente teve muitas propriedades diagnosticadas com a tripanossomose, né? Aqui na minha região, fronteira, né? Centro do estado de São Gabriel para baixo, aí a gente está passando aí por um momento bem crítico assim da doença. E, e outra relação que eu tenho visto em relação à doença é a categoria animal que a gente está tratando nesse momento. Uhum. Seriam animais jovens, né? Nesse momento agora, geralmente animais aí que nasceram na primavera e já animais que estão sendo desmamados, que nasceram um pouco antes da primavera, no inverno, nas pastagens, e estão tendo esse problema agora. Eu, essa Uhum. semana, uma propriedade ali na região de São Borja, uma propriedade tecnificada, com pivô central, com pastagem de Tifton, os animais muito bem acomodados, né? Com um sanitário muito criterioso dentro da propriedade, né? Mas pecando num quesito, né? No quesito bem-estar animal, em relação à questão de sombra, tá? Essa Uhum. propriedade, por se tratar de propriedade piqueteada, ela não tem sombra, ela não tem área de descanso nesses animais. Uhum. E o ano passado eu tratei a mesma propriedade, só que numa categoria superior, categoria aí de novilhas, né, que tiveram o mesmo problema, né? Animais começaram a apresentar sintomatologia de tristeza, uma infestação alta de mosca, né, mosca do chifre, Sei. e tratando para tristeza e os animais vindo a óbito, né, fazendo o tratamento tradicional aí para tristeza parasitária e os animais vindo a óbito. E esse ano a mesma coisa, só que esse ano em categoria mais jovem, animais Uhum. que foram desmamados aí há 40, 50 dias atrás, passaram por um período de mangueira, né? E agora foram soltos em pastagem, tanto na de Tifton quanto na de Milheto, Sudão, e começaram a apresentar sintomas de tristeza, né? E o gerente, o Matheus, que é zootecnista, ficou apavorado, já tinha morrido 4, 5 animais. Me ligou segunda-feira e disse: Tchê, Vinícius, preciso que tu venha aqui, amanhã de manhã tu tem que estar aqui para nós coletar esses animais e já ver o que está acontecendo. Cheguei lá, a característica igual, né? O quadro de anemia dos animais era muito forte, né? Alguns Uhum. animais já com um fonódo bem infartado, né? E aí coletei de 10 animais e, para minha surpresa, né? Não surpresa, dos 10 que eu coletei, 9 positivos. Uhum. Então, esse é um outro relato assim que eu passo, é que hoje a gente tem ido nas propriedades, coletado aí 10, 15, 20 animais e 90, 95% dão positivos. Isso quando Excelente. eu entrei no laboratório, quando eu entrei na companhia em 2018, tu coletava 10 animais, dava 1, 2 positivos. Então é sinal que a doença está muito difundida, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Nessa propriedade a gente fez o tratamento, né, agora de 800 terneiros, terça e quarta-feira a gente já começou ali, terminamos ontem de tarde com chuva, mas acredito que agora se acomode aí a questão dos animais, né, e Uhum. vamos tentar trabalhar um pouco mais a questão de, de, de estresse térmico desses animais, né, até conversei com o pessoal lá para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente lá para minimizar esse estresse calórico desses animais aí dentro das pastagens. O Vini, fantástico. Quando a gente falar de diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho dessas situações aí.
Olha só o que você comentou. Juntou a fome com a vontade de comer para os vetores, né? Você tem capim alto, excesso de matéria orgânica, pivô central, umidade e calor, né? Então, provavelmente, deve ter uma população significativa de vetores, né? Do Trypanosoma vivax, né? Lembrando que aqui no Brasil a transmissão é mecânica, né? A gente não tem um vetor biológico, né? Então, provavelmente deve ter, sei lá, mutuca, mosca do chifre, mosca do estábulo, né? Nesses animais, e isso contribui para essa situação. Ô, gente, e o Vinícius que fez esse relato aí é o responsável por aqueles 2 vídeos que eu mostrei lá dos gaúchos, tá? Daquele bezerro brafo com dificuldade de locomoção e das vacas do curral, tá bom? Ele é que mandou aquilo para a gente. Foi no final do ano passado, né, Vinícius, se não me engano? Não, Malaco, foi Agora, em mais ou menos, janeiro? não, foi o ano passado também, mas foi no final de fevereiro, início de março, Ah, né? tá. E Então foi bem no início do ano. eu queria que tu tivesse mostrado um vídeo dela 5 dias depois que Ah, não, elas foram não, calma. tratadas. Esse a gente vai mostrar, calma. São módulos, calma. Cara, assim, ó, o produto é fantástico. Não tenho o que falar do vídeo, assim, naquela situação ali foi assim, ó, o veterinário só faltava chorar, né? De Uhum, preocupado no primeiro dia que a gente foi lá, que os animais morrendo, né? Aquele quadro ali dentro da mangueira eram 230 vacas, né? Com terneiro, cheio, as vacas caindo emboladas, os animais um uhum. por cima dos outros, tu mexia com elas, os animais perdiam totalmente a noção de onde estavam, se atiravam, né? E E chama, 5 dias depois, o quadro era outro, e chama totalmente atenção, né, diferente. Vinícius? Que normalmente, quando a gente vê um quadro em coordenação, a coisa começa nos membros traseiros e tal, opá. Mas essa doença também tem animais que apresentam coordenação no trio anterior, né? Nos membros anteriores. Sim, sim, Né? sim, Então sim. começa a tropeçar e tal. Ou seja, deve provocar, além daquela hipoglicemia, né, no sistema nervoso central, também lesões significativas. Aliás, tem trabalhos, inclusive da professora Rosângela, mostrando lesões inflamatórias do sistema nervoso central, em meninge, no tálamo, bem significativas, né? Ou seja, o parasita também lesiona o sistema nervoso central, né? Legal, Malaco. Né, para a gente encerrar também, para a gente não se estender muito no prazo. É um fato curioso, né, sobre a doença, que não basta ela ser difícil, né? O quanto que ela é difícil diagnosticar, com as dificuldades que ela traz, os desafios, a questão de sintomatologia, né? A necessidade de um diagnóstico diferencial. Isso falando de modo geral, né? De modo único, né? Ainda a gente tem que lidar, a gente que trabalha com ela a nível nacional, lidar com particularidades de região, né? Porque, Uhum, por exemplo, o status do Rio Grande do Sul hoje é totalmente diferente de Minas Gerais, por exemplo, uhum. de outras regiões, né, que talvez já passaram por esse momento de surto, hoje está mais ali talvez no subclínico, tendo esse cuidado ali, essa manutenção, né, mas essa que traz desafios. Apesar da gente estar hoje muito melhor do que a gente estava há 7, 8 anos atrás, ela necessita uma atenção bastante cuidadosa aí, daqui para frente, né, é uma outra maneira de lidar com ela daqui para frente, a gente aprender com, né, ter em mente o que nós aprendemos até aqui, mas lidar daqui para frente é um momento, é um momento, um fato que a gente precisa isso ser construído também. Da mesma forma que a gente construiu até aqui, a gente precisa construir de acordo com a realidade da doença que a gente está enfrentando em cada ponto, né, do Brasil, em cada região. Então, um fato bem interessante sobre a doença. Pessoal, então é isso. Aqui a gente encerra o nosso primeiro módulo, né, sobre tripanossomose. Essa primeira conversa, né, na verdade, né? Então, venham com esse propósito, gente. Venham aqui no ao vivo para a gente conversar, para a gente debater. Uma lá que hoje e os convidados que a gente vai trazer, a gente sempre vai propor é, 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 apresentações curtas, né, para de fato a gente conversar e discutir. Então, essa é a ideia, a gente ter trocas e cada vez mais poder crescer aí no controle da doença no Brasil. Tá joia? Então, muito obrigado. Um forte abraço. Essa apresentação, essa gravação vai ser disponibilizada
mandem as suas dúvidas que vocês tiverem, as suas curiosidades, mandem Boa. no WhatsApp aí mesmo, no nosso grupo. E é isso, tá bom? Forte abraço, obrigado pela presença do pessoal ao vivo, obrigado para quem está assistindo aí depois do horário, e conte conosco aí para o que vocês precisarem, tá bom? Vai lá, pode encerrar Gente, também. muito obrigado também, uma boa noite a todos, um bom descanso. Realmente a gente espera ter trazido alguma informação que possa agregar ao trabalho de vocês, tá? E se Deus quiser, nos veremos no próximo módulo, ok? Grande Isso. abraço, uma boa noite. Muito obrigado. Segunda quinta-feira do mês que vem, estamos aí de novo. Joia? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Boa Abraço. noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite.